Continuação a nossa última aula, agora nós vamos desenhar, tá? Eu resumi bem o que é o compasso composto. Bateu o olho, 6, 9, 12, compasso composto, tá? Nós vamos entender o que ele quis dizer aqui, que a unidade de tempo desses compassos será sempre uma figura pontuada, tá? Porque isso às vezes confunde. Então, vamos pensar assim. Fórmula de compasso. O número de cima, quantidade de tempos. No compasso simples. No compasso composto, é quantidade de batidas. Tá? E o número inferior no compasso simples é o número da figura que vale um tempo, que eu chamo de unidade de tempo. No compasso composto é o número da figura que vale um terço, porque é um compasso composto. Então, cada pecinha dessa é uma colcheia, vamos supor. Certo? Ou, se for o número 4, uma semínima, que aparece no inário. Pode ser o número 2, uma mínima. Tá? Número de figuras. Vamos trabalhar com a colcheia. Então, cada colcheia aqui mostrou o número 8, então quer dizer que a colcheia vale um terço. Então, em um tempo, vamos imaginar que essa pecinha aqui é um tempo, essas três juntas, composto por 3 peças, tá? Então, o número de baixo da minha fórmula de compasso, vamos supor que é o 8, é a figura de movimento que eu chamo. 1, 2, 3. A minha unidade de tempo no compasso composto, ela vai ter, eu vou ter que encontrar ela. Por quê? Esses 3 bloquinhos aqui formam um tempo composto, que nós estamos falando sempre. Um tempo composto por 3 pecinhas. Um tempo composto por 3 pecinhas, certo? Já está a resposta aqui. A minha unidade de tempo é o quê? 3 figuras de movimento. 3 figuras de movimento. Então, eu tenho 3 colcheias aqui. Mas eu não posso responder assim. A minha unidade de tempo são 3 colcheias. O que eu vou fazer? Eu vou agrupá-las. Ó, o segundo módulo aí do MTS. 2 colcheias, quem vem antes da colcheia? Semínima. E essa daqui é um ponto. Então, a minha unidade de tempo do compasso composto sempre vai ser uma figura pontuada, tá? Então, a semínima pontuada é um tempo composto. A semínima pontuada é um tempo composto por 3 partes. É o que mostra aqui. Então, o primeiro tempo eu tenho 3 partes, o segundo tempo eu tenho 3 partes. Ou seja, eu preciso encontrar a unidade de tempo, porque na minha fórmula de compasso tem a quantidade de batidas que indicam qual é o compasso. Então, vou decorar aí. 6, bati o olho, é o quê? Binário composto.
O número de baixo é o número da figura de movimento, ou seja, a figura que vale um bloquinho desse, 1/3. Para eu descobrir a minha unidade de tempo, eu tenho que lembrar que eu tenho um tempo composto por 3 partes desta, tá? Vamos supor que o número de baixo fosse o número 4, que é a semínima. Então, cada batidinha dessa, 1/3 seria a semínima. Ai, esqueci que essa caneta é forte, permanente. Então, vamos supor que minha figura de movimento é a semínima. Então, cada semínima vale 1/3. Agora, eu quero achar quem que é a unidade de tempo, certo? No compasso composto. Eu agrupo, então eu vou ter... Opa, é a semínima, gente. Ô, professora. Então, eu vou ter aqui uma mínima pontuada. Então, a minha mínima pontuada num compasso 6/4, não tem o 4, que o Nicolas sumiu, 4, é a mínima pontuada. Tudo isso que eu expliquei para vocês é o que está explicando aqui na página 28 do volume 2, tá? Recapitulando, compasso composto são constituídos por um conjunto de tempos compostos, ou seja, cada tempo se subdivide em 3 partes, subdivisão ternária. A unidade de tempo desses compassos sempre será uma figura pontuada, pois são necessárias 3 pecinhas desta para formar um tempo composto, certo? Por isso, a unidade de tempo dos compassos compostos não, grifem isso daqui, vem indicada na fórmula de compasso. Eu preciso encontrar. Fórmula de compasso composto. O número superior indica a quantidade de figuras da subdivisão e o inferior a figura da subdivisão. Você pode fazer aí uma observação, porque é o que trata o MTS. O MTS, vou mostrar até para vocês. Esse é no 10º módulo. Ele fala de figura de movimento, então vamos gravar, tá? Ó que nós fizemos aqui cores diferentes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui. O número inferior indica a figura de movimento. Então, marque aí, ó. Figura, movimento. No seu método mesmo, para você saber a referência que é. Lá do MTS, página 67. São os mesmos números do compasso simples, número de figura, mas cada figura é 1/3. Exemplo, 6/8. Número superior indica a quantidade de subdivisões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O número inferior é o número representativo da figura. Então, aqui todas as batidinhas aqui são colcheias. Essa pecinha é uma colcheia, essa é outra colcheia, essa é outra colcheia. Os números superiores do compasso composto mais usados são 6, 9 e 8. 6, ele já mostra aqui. Compasso, o que eu fiz? Eu fiz até um sinalzinho de divisão na certinha. Binário composto, ternário composto, quaternário composto. E ele mostra que para eu achar minha unidade de tempo, eu preciso somar as 3 colcheias, que no caso aqui é uma semínima pontuada. Se mudou o número de baixo, muda a unidade de tempo, tá?
Os números que compõem a fórmula de compasso indicam figuras da subdivisão. Atividade. Identifique o tipo de compasso nos hinos 8, 120, 278, 454. O que nós vamos fazer então? Eu vou pegar, por exemplo, o hino 8 para a gente fazer essa análise aí juntas. Tendo dúvida, gente, pode perguntar, por favor, tá? Eu tentei mostrar com pecinhas, porque a gente fica falando composto, fica algo tão abstrato, né? Vamos então pegar o hino 8. Vou rabiscar junto com vocês, hein? E é interessante você já ir fazendo essas análises, porque quando você for estudar, você já vai ter feito a análise completa. Tá? Vamos lá. Bati o olho, 6 por 8, eu vou desenhar aqui mesmo. Então, primeira coisa, eu vou identificar o compasso. Número 6 é a quantidade de divisões, eu vou contar até 6, tá? Mas o meu compasso é um binário composto. Depois eu aproximo a imagem, tá? Não posso esquecer que ele é composto. Ele é diferente do simples. Que compasso que eu estou falando? Composto. Morreu o assunto. O número de baixo é o número da figura de movimento, FM, tá? Quem que é a figura de número 8? A tabelinha do segundo módulo. É a colcheia. Ou seja, a colcheia vai ter duração de 1/3. Vou aproximar mais para vocês aqui. Espero que você esteja enxergando melhor, tá? Então, a colcheia tem duração de 1/3. O que é interessante? Agora eu quero achar a unidade de tempo. O que é a unidade de tempo? Sempre vai no compasso composto, sempre é uma figura pontuada. Então, a unidade de tempo, eu tenho que lembrar que é a soma de 3 figuras de movimento. Então, se eu somar 2 colcheias, eu tenho uma semínima pontuada. Então, a minha unidade de tempo é a semínima pontuada. O que é interessante a gente fazer aqui também? O levantamento das figuras que aparecem no hino, tá? Então, eu tenho a colcheia que tem duração de 1/3, vai aparecer a semínima, vamos colocar aqui do ladinho, semínima pontuada, vai aparecer a mínima pontuada, mas eu preciso, antes de saber a duração dela pontuada, eu preciso saber a duração dela sem o ponto, né? E a mínima pontuada. Vou colocar a mínima pontuada aqui. Se a colcheia vale 1/3, primeira coisa que eu vou fazer, o 3 aqui eu já vou deixar fixo. Só vou mexer com o número de cima, para ficar mais fácil o nosso cálculo, tá? Se a colcheia vale 1, a semínima é o dobro dela. Então, a semínima vai valer o dobro de 1, 2. 2/3. 2 pecinhas. Se já vi que a colcheia, a semínima pontuada é equivalente a 3 colcheias, ou seja, 1, 2, 3, a 3/3. Ou um tempo composto. Um tempo composto por 3 partes diferentes, tá? Se a semínima vale 2, lá 2, o dobro de 2 é 4. Então, uma mínima são 4 pecinhas dessa. Certo?
Como que eu faço o ponto de aumento mesmo? O ponto aumenta metade da duração da figura. Então, se a figura vale 4, esquece o número de baixo que é fração, daí vai ter que fazer MMC, então vai nessa lógica. Se são 4, metade de 4, 2. 4 mais 2, 6. Então, este daqui seria uma mínima pontuada. Uma mínima pontuada. Ou 2 tempos compostos por 3 pecinhas diferentes. Tá? Então, temos o exemplo aí, a explicação do compasso binário composto. Vou colocar a contagem colcheia 1, 2, 3, semínima vale 2, 4, 5, 6. Eu coloco a contagem em referência à voz do soprano. Então, se tiver difícil para você, corte aí a nota do contralto para não te atrapalhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, alunas, qual é a atividade de vocês? Fazer a análise desse hino. Termina de colocar a contagem 120, 178, 454. Belezinha?